Bom dia, meus pequenos! E na aula de hoje nós vamos continuar com o tema bairro, né? Geografia, diferentes bairros. E primeiramente nós vamos começar pela correção do livro de atividades na página 63 e 64. Então pega aí seu livro de atividade para a gente fazer essa correçãozinha da atividade que tia passou na aula passada, tá certo? E depois da correção da atividade, nós vamos continuar no livro didático, a apostila, Geografia na Prática, na página 13 e 14, e diferentes bairros nas páginas 14, 15 e 16, certo? Então, deixa tudo prontinho aí do seu lado, para na hora que a gente iniciar no livro didático, você já está com ele pertinho aí de você, certo? Então, vamos iniciar pela correção do livro de atividade. Então, bairro, lugar de convivência. Observe a imagem a seguir. Então, percebam aí que essa imagem é a imagem de um bairro. E na primeira questão diz o seguinte: a imagem que você observou representa um bairro. Pinte as alternativas que explicam o que é bairro. Então, tia vai ler essas três alternativazinhas aí que explica o que é bairro, e vocês vão pintar a que melhor se encaixa na explicação do que é bairro. Bairro é uma parte da cidade. Bairro é uma área retangular formada por duas ruas. Bairro é uma área formada por vários quarteirões com residências, comércio, escolas, parques, praças e ruas. Então, vocês colocaram que as alternativas que explicam melhor o termo de bairro seria: bairro é uma parte da cidade. Muito bem. Bairro é uma área retangular formada por duas ruas? Não, esse conceito aí não se refere a bairro. Esse conceito aí está mais ou menos parecido com o conceito referente a quarteirão, certo? A outra, bairro é uma área formada por vários quarteirões, com residências, comércio, escolas, parques, praças e ruas. Muito bem, então essa alternativa aí também explica o conceito de que é um bairro. Próxima alternativa. O bairro representado tem características semelhantes ao bairro onde você mora, ao bairro onde você estuda ou a nenhuma das alternativas. Então, essa daí, pessoal, é uma questãozinha pessoal de vocês, certo? Então, cada um pode dar a sugestão de resposta que seja mais conveniente na comparação do bairro onde você mora e essa imagem, ou do bairro onde está localizada a nossa escola e da imagem. Então, essa daí, tia não colocou resposta, porque essa daí é uma questão bastante pessoal, certo? Agora vamos na outra página, onde tem bairros, diferentes elementos, diferentes paisagens. Na segunda questão diz assim: sua escola fica em um bairro, correto, né? Nossa escola está localizada em um bairro. Então, qual é o nome desse bairro? Bairro Centro. Então, nossa escola está localizada no bairro chamado Centro. Terceira questão. Converse com o professor e os colegas sobre o bairro onde vocês estudam. Pinte no quadro os elementos presentes nesse bairro. Então, observando aí essa imagem, tem vários elementos, né? Tem praça, açougue, shopping, tem praia, tem vários estabelecimentos comerciais, né? Também tem alguns locais de lazer
Então, você iria pensar quais desses daí tinham aqui próximo à nossa escola, no nosso bairro, certo? Então, vamos lá. Tem um parquinho bem em frente à nossa escola, né? Tem aquela pracinha que tem um parquinho. Muito bem. Tem uma pastelaria aqui na praça também. Tem árvores, casas. Tem uma academia bem próxima aqui. Tem banco, igreja, prédios residenciais, tem farmácia, lanchonete, hospital, supermercado. Então, esses são os estabelecimentos, né, que estão presentes aqui no nosso bairro da escola. Mas não existe somente esses que vocês pintaram aí e que tia fez a correção aqui, certo? Então, na quarta questão diz assim: há outros elementos no bairro em que você estuda que não apareceram na imagem? Quais? Sim, nós temos uma escola, em frente ao colégio tem uma escola, tem lojas de roupa, lojas de móveis, tem clínicas, né? Tem consultórios dentários, tudo isso próximo aqui à nossa escola, ou seja, no bairro em que a escola está localizada, certo? Então, pessoal, nossa correçãozinha do livro de atividade está ok, certo? Agora nós vamos para o livro didático na apostila, na página 13. Então, peguem aí a apostila de vocês, abram na página 13 para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema bairro. Então, na página 13, você vai observar essa imagem aí de um bairro, né? Observe a fotografia aérea. Quer dizer, essa fotografia foi tirada de um avião estava sobrevoando esse bairro, né, com uma câmera acoplada embaixo dele e aí registrou essa foto, por isso que é fotografia aérea, de parte de um bairro em Carolina, no Maranhão. A paisagem fotografada é composta de um conjunto de elementos naturais e culturais. Vamos relembrar quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais, né? Nós estudamos na aula passada que os elementos naturais são aqueles elementos relacionados às coisas da natureza, rios, mares, lagos, oceano, as plantas, as árvores, as montanhas, todos esses elementos que compõem a paisagem, eles são chamados de elementos naturais. E aí você observa aí na foto que existem esses elementos naturais, né? Ela é composta tanto de elementos naturais quanto dos elementos culturais. Tia, e quais são os elementos culturais? São aqueles em que os seres humanos construíram, ou seja, teve a ação do ser humano na construção desses locais, por exemplo, casas, igrejas, pontes, prédios, praças, todas essas construções que teve a ação humana é chamada de elementos culturais, que também está presente aí nessa imagem, certo? Observem, tem a junção desses dois tipos de elementos, naturais e culturais. Vocês também lembram que nós estudamos lá na apostila volume 1 os tipos de visão de um objeto, por exemplo, nessa foto aí de um local, que era a visão oblíqua, a visão frontal e a visão vertical.
Eu tenho certeza que vocês ainda lembram desses três tipos de visão. Então, a fotografia acima foi tirada na visão. Observem aí, vamos relembrar como era o conceito de visão frontal. Quando você estava de frente para um objeto e tirava uma foto, não era? Então, essa era a visão frontal. A visão vertical era quando você estava com um objeto, por exemplo, em cima da mesa e você pegava a fotografia e tirava do alto, de cima para baixo. E a visão oblíqua era um pouco de lado, de cima e de lado para baixo. Então, observem aí essa fotografia. Que tipo de visão ela tem? Então, vamos lá? Ela tem uma visão oblíqua, ou seja, de cima e do lado, né, para baixo, certo? Então, nessa página 13, dando continuidade para vocês entenderem melhor como essas fotografias aéreas são tiradas, tem essa curiosidade aí. Você sabia? Aí observe essa imagem. Olha o avião aí e percebam que tem duas luzinhas, número 1 e a número 2, iluminando. Então diz assim: as fotografias aéreas são tiradas do alto, na visão vertical. Então essa visão 1, que ela está bem retinha, ela é uma visão vertical, do alto, de cima para baixo. E a visão 2 é chamada de oblíqua. Olha aí, ela está um pouquinho torta, né? Então é do alto e de lado. Então essa câmera, ela é colocada, ela é fixada na parte de baixo do avião para registrar essas fotografias de bairros, de cidades, ok? Então vamos na página seguinte, deixa eu olhar aqui. Na página 14, vocês vão agora destacar do material de apoio a planta do bairro elaborada com base em uma fotografia aérea da página 13. Compare as duas formas de representação e resolva as atividades propostas. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, é a parte do material de apoio na página 3, vocês destaquem e resolvam a atividadezinha. É facinho. Qualquer dúvida, você pode estar mandando no PV de tia Poliana, que a tia Poliana vai estar dando essa orientaçãozinha. Tudo sobre bairro, certo? Então, vocês destaquem, dê uma pausazinha no vídeo, destaque esse material de apoio, resolve a atividade, depois volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo, certo? Então, agora nós vamos para a parte diferentes bairros. Então, pessoal, nessa parte aqui nós vamos estudar a diferença entre bairros. Os bairros, eles são diferentes, eles não são iguais. E aí eles recebem um nome específico para cada bairro, que, por exemplo, bairro que só tem casas, bairros que tem comércio, bairro que tem indústria. Então, eles recebem um nome específico que nós vamos estudar agora. Acompanhe a leitura que tia vai fazer desse texto. Existem diferentes tipos de bairro, conforme a localização, as construções, o movimento de pessoas e veículos e as atividades realizadas. Ou seja, cada bairro tem uma paisagem formada por diferentes elementos. Há bairros onde predominam residências, em outros, estabelecimentos comerciais e de serviços. Existe
existem ainda os bairros onde se concentram indústrias e os que têm uma variedade de atividades e que por isso são chamados de bairro de uso misto. Então, olha aí, existem bairros que só têm residências, existem bairros que predominam os serviços de comércio e serviço, existem bairros que predominam, concentram indústrias e também há bairros em que há um pouquinho de cada, tem residência, tem comércio, tem indústria e eles são chamados de bairro de uso misto, certo? Então, olha aí o balãozinho do menino, ele diz assim: os bairros podem ser chamados de residenciais, comerciais e industriais. E aí tia trouxe um exemplo de cada um, certo? Vamos acompanhar antes da gente resolver a atividade, porque aí vocês fixam melhor o conceito de cada bairro para resolver a atividadezinha com mais facilidade, tá certo? Olha aí, bairro residencial. Observem essas duas fotografias, né? A gente vê que predominam residências, né? Casas. E ele é um bairro calmo, certo? Bairro comercial. Olha aí, o comércio, muitas lojas de roupa, de imóveis. Tem uma diversidade de lojas, então por isso ele é chamado de comercial e também ele é um pouco movimentado, né? Bairro industrial. Observem aí, olha aí, essas construções são bem grandes, então são as indústrias, certo? E observem que tem assim até pouco movimento por essas construções ser bastante grande. Claro que dentro das indústrias tem muitos trabalhadores, certo? Então, esses bairros aí são chamados de industriais. E bairro de uso misto, tem um pouquinho de cada coisa. Tem esses edifícios residenciais, também tem construções aí que são indústria, tem o comércio, certo? Então, por isso ele é chamado bairro de uso misto. Deu para entender, pessoal? Eita, que vocês entendem toda a explicação de tia Poliana e a tia Poliana fica bastante contente a vontade de vocês de aprender. Tá certo? Agora vamos lápis na mão para a atividade, né? Colocar em prática o que vocês aprenderam sobre os bairros, né? Observe as fotografias e em seguida classifique os bairros em residencial, comercial, industrial e de uso misto. Então vocês vão pausar o vídeo agora, vão resolver observando bem essas imagens, lendo essa legendazinha que está embaixo de cada imagem, resolve e volta para a gente conferir, certo? Então nessa primeira imagem, né, o bairro Chácara Planalto, em Jundiaí, São Paulo. Vamos observar bem direitinho. O que é que predomina nesse bairro? Que construções tem? É um bairro industrial. Muito bem. Ao lado tem bairro Centro, no Rio de Janeiro. Olha aí, muitas lojas, certo? Onde predomina muitas lojas, o bairro é chamado de bairro comercial. Bairro Moca, em São Paulo. Você observando aí, pessoal, vocês vão ver que tem um pouquinho de cada coisa. Quando tem um pouquinho de cada construção, é chamado de bairro de uso misto. E aí, bairro São Dimas, em Piracicaba, São Paulo, tem bastante casas, né? Residências. Então, são chamados de bairro residencial. Tô gostando de ver vocês acertando as tarefinhas tudinho.
Agora, na segunda questão, com a ajuda de um adulto, marque as respostas corretas sobre o bairro onde você estuda. Então, vamos relembrar aqui o bairro onde está localizada a nossa escola, tá certo? Tenho certeza que vocês ainda lembram muito bem daqui. Então, na letra A diz assim: no bairro onde eu estudo, predominam residências. A maior concentração de estabelecimentos comerciais e de serviço, ou as quadras são formadas por moradias, comércios, serviços e indústrias. Pensem um pouquinho aí. Nesse bairro só tem moradias? Não, de jeito nenhum. Tem estabelecimentos comerciais também. Tem indústria no nosso bairro, aqui onde está localizada a escola? Também não. Então, a resposta é a maior concentração de estabelecimentos comerciais e de serviço. Então, o bairro onde está localizado a nossa escola, ele oferece esses serviços, ou seja, comércio e de serviço, que a tia já até explicou na aula anterior a diferença de estabelecimentos comerciais e de serviços, né? Letra B. No bairro onde estudo há pequena circulação de pessoas e veículos? Opa, não passa muito carro, não passa muitos pedestres aqui? Vamos pensar. Eu acho que tem grande circulação de veículos e pessoas. Por estar localizado num bairro centro, praticamente o centro da cidade, a escola está localizada num bairro que tem bastante movimento de circulação de pessoas, de veículos, certo? Letra C. Com base nas características assinaladas, é possível dizer que o bairro onde você estuda é residencial, industrial, comercial ou de uso misto. Vejam as alternativas anteriores para você responder essa daí. Na letra A, tem grande concentração de comércio e de serviço. Na letra B, diz que tem grande circulação de pessoas e veículos. Então, ele seria um bairro comercial, né? Vamos na questão número 3. Nessa questão número 3 é bem interessante, porque você vai completar o esquema de acordo com essas indicaçõezinhas aí dos quadrinhos amarelos. A tia vai ler, vai dar um tempinho para vocês pensarem para responder. Tenho certeza que vocês conseguem. O primeiro quadrinho diz o seguinte: lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. Que lugar seria esse? Qual é o conteúdo que nós estamos estudando? Pensem aí um pouquinho. É sobre o quê? É sobre cidade? É sobre rua? Sobre quarteirão? Sobre bairro? Qual dessas alternativas se encaixaria nessa explicaçãozinha aí? Pensem um pouquinho. Eita, muito bem, já estou aqui até ouvindo assim um sussurro nos meus ouvidos, vocês dizendo: tia, é bairro. Muito bem, então é o lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. Vamos para a parte de baixo agora. Bairro com predomínio de casas e prédios de apartamentos. Quando um bairro só tem casas, prédios residenciais, muitas moradias, ele é chamado de quê? Que tipo de bairro é esse? Me digam aí, que eu tenho certeza que eu estou aqui, ó, imaginando vocês falando. É um bairro residencial. Então, são os bairros residenciais que têm construções de casas, o predomínio de prédios, de apartamentos residenciais. Próxima.
tem grande concentração de lojas, escritório, consultórios, mercados, restaurantes e outros comércios. Eita, tem desse tanto de coisa nesse bairro? Então esse bairro ele é classificado como um bairro industrial? É um bairro comercial. Então são os bairros comerciais que tem essa diversidade de estabelecimentos, certo? Já ao lado aí de bairros comerciais tem assim bairros industriais. Que tipo de explicaçãozinha a gente pode dar para os bairros industriais? Tá faltando a explicaçãozinha aí. Bairros industriais. É bairros que tem casas? Não, tia Poliana. É bairro que tem lojas, que tem comércio? Também não. São os bairros que concentram muitas indústrias. Muito bem. Aprenderam direitinho o conceito de bairros, né? Lembrando que não existe só um tipo de bairro. Olha aí a diversidade de bairro. Bairros residenciais, bairros comerciais, bairros industriais, bairros de uso misto. Olha a diversidade, certo? Então, gente, para vocês aprimorarem mais o conhecimento sobre bairro, vocês vão descansar um pouquinho e depois vão retornar aos estudos no livro de atividades na página 65. Essa página 65, tia vai explicar aqui porque ao passo que você resolver essa atividadezinha aqui, vocês têm que ir lá no grupo e responder. Só precisa você dizer assim: tia, moro num bairro, se você mora num bairro residencial, ou se é comercial, ou se é industrial. Porque, de acordo com as respostas que vocês derem lá no grupo, a tia vai contar quantos alunos moram em um bairro residencial, quantos alunos moram no bairro comercial ou industrial, porque na próxima página é relacionada a essas respostas, que aí tia vai resolver com vocês na próxima aula, de acordo com as respostas que vocês vão dar lá no grupo, tá certo? Depois que resolver essa paginazinha aqui, você coloca: tia, moro no bairro, aí coloca que tipo de bairro. É uma respostazinha simples, só para a tia contar, para poder a gente resolver essa página aqui, tá certo? Então, bons estudos, tenha um ótimo dia e até a nossa próxima aula.